Bem-vindos ao nosso bate-papo provocativo. Hoje nós nos reunimos para ter uma conversa com a Gislene Teixeira, sexóloga e mediadora de conflitos, com o Cesário Horta, coach e provocador de prosperidade, e eu sou Marcelo Guimarães, coach também, junto com o Cesário, provocador de prosperidade, nessa tal prosperidade. Nós tivemos um início de conversa, essa conversa é derivada, surgiu quando eu e Cesário tivemos acesso a um vídeo onde havia uma personagem, uma pessoa que trabalha com a justiça, se referindo a agressões a crianças, e foi interessante que eu, especificamente, me toquei, fui tocado, quando essa pessoa disse, se referindo à pessoa agressora, ela se referiu somente ao gênero masculino, flexionado no gênero masculino, o agressor. E aí eu peguei e pensei, por que será que não se fala o agressor, a agressora, nessa situação específica? Ou por que não se fala a pessoa agressora para poder abarcar os dois gêneros? E mais, por que será que quando nós falamos dos direitos, quando nós contemplamos os dois gêneros, entre mulheres, homens, advogados, advogadas, médicos, médicas, que é hoje como se fala, por que quando nós vamos falar também sobre uma questão negativa, que é o caso do agressor, nós falamos só flexionado no gênero masculino? E o que o Cesário e eu temos a ver com essa questão, já que essa área é da Gislene, acontece que nós dois, como coaches e também formados em programação neurolinguística, a análise da expressão verbal nossa e dos nossos clientes nos traz à mente crenças limitantes. E foi isso que surgiu essa tarde de nosso encontro para a gente fazer essa reflexão. Esse bate-papo. É uma reflexão bem interessante, porque pela língua portuguesa seria basicamente no masculino, né? Como era até algum tempo aí, né? Então era sempre médicos, boa tarde médicos, por onde estivesse médicos e médicas, juízes masculinos e femininos. Então era assim até algum pouco tempo. Hoje já tem essa flexão, então fala boa tarde juízes e juízas, médicos e médicas. Então se teve essa mudança, está tendo na verdade, porque ainda está engatinhando em alguns aspectos. Então, se está tendo essa mudança, por que não ter essa mudança em todos os aspectos? Porque pelo que você contou, do que você presenciou lá no vídeo, na matéria, na reportagem, quando é negativo, vem só no gênero masculino, basicamente. Foi o que eu senti. E claro que eu não quero criar isso como uma regra, mas eu atentei a esse detalhe que até então sempre tinha passado despercebido por mim. E muitas vezes passa despercebido mesmo e as pessoas não se dão conta. Então não falam por mal e alguém não despertou ainda em alguém, por exemplo, da mídia, um jornalista, para prestar atenção que podemos mudar aqui também, já que está mudando em tantos outros aspectos, pode ser mudado aqui também. E eu acho que é uma questão de logo alguém vai se dar conta disso, como você teve essa observação, outras pessoas que têm mais influência, porque está na mídia, por exemplo, que é o canal mais rápido de propagação, e ter essa mudança. Então eu penso que precisa mesmo dessa observação, e realmente não é uma questão de colocar para um lado, colocar para o outro. Sim, não é tomar partido. Exatamente, mas e por que não flexionar também nesse aspecto? Então, por que não o agressor e a agressora, já que nós temos agressores e agressoras? Ou nesse vídeo específico, talvez falar a pessoa agressora, porque pessoa abrange os dois gêneros e é uma palavra do gênero feminino, e aí a gente põe a pessoa agressora. Mas foi interessante também que eu com uma posição, você com outra e o Cesário ainda com outra, né? Na verdade, eu fiz um contraponto a isso, porque relacionado a esse vídeo em questão, aonde essa mulher, essa pessoa que está defendendo assim a questão do direito da criança de ser retirada do lar quando ela é agredida ou
poder ser preservada. Isso levou uma reflexão nossa, e a minha posição foi um pouco contrária a isso, porque não ficou tão claro nesse momento se aquela pessoa que estava agredindo se relacionava com uma mulher ou um homem. Então ali cabia o agressor, porque eu achei que, como nós acostumamos pela língua portuguesa a sempre trazer, quando você tem o homem e a mulher, você sempre coloca o gênero masculino englobando os dois gêneros, aí como a Gislene estava dizendo, sei lá, o médico, a médica, então até muitas vezes, nós até tivemos na política há pouco tempo atrás, vamos dizer, a presidenta que se justificava e queria que isso ficasse claro que ela era presidenta, e sempre foi dito o presidente da República e não o presidente e a presidenta. Então, assim, essa polêmica que nós trouxemos foi por aí, mas muito bem colocada pela Gislene, porque se a língua portuguesa está evoluindo, se nós estamos trazendo agora essa flexibilização ou essa derivação nas palavras, obrigado Marcelo, assim, essa derivação nas palavras, seria interessante nós estarmos vendo se caberia no momento de se colocar uma vítima ou um agressor, ou uma pessoa que estivesse cometendo um ato, se ela fosse realmente colocada nos dois gêneros especificados. Quer dizer, a princípio não te tocou o que a mim tinha me chamado a atenção. De forma alguma. Porque você achou que naquela fala do vídeo que nós conversamos, pelo contexto, caberia também, apesar da pessoa ter falado o agressor, caberia também a ideia de essa pessoa poder ser uma mulher. Perfeito. E o que eu achei interessante, independente dessa questão específica deste vídeo, que foi só um mote para nós conversarmos, né? Não estamos discutindo o vídeo em si, mas é o quanto o nosso idioma, ou o idioma de cada país, ele mantém as crenças limitantes e ele impede que a gente possa pensar diferente daquilo que estamos pensando, e agora o gerúndio é necessário, apesar do gerúndio, como nós temos pensado nesses últimos séculos de língua portuguesa e o que isso realmente impede que nós pensemos diferente. Por exemplo, no caso do vídeo, a manutenção de que sempre, no meu ponto de vista, isso é apenas uma opinião, não é uma verdade, que fique claro, mas que sempre o agressor é um homem, sempre, e quando eu digo sempre é a totalidade, a vítima é a mulher. Então é apenas para nós trazermos à tona o que nós pensamos e que pelo fato de pensar nos limita. E não é exatamente uma verdade, né? Porque nós, em cima do que você falou, tem agressores femininas, né? Do gênero feminino, tem agressoras e tem vítimas que também são masculinos. Então nós temos todos os cenários aí. Agora, essa questão de evoluir, até por isso que a gente trouxe essa reflexão aqui, evoluir a linguagem. Porque lá na década de 80, por exemplo, era comum que as pessoas falassem maconheiro, aidético, sim, né? E hoje isso não é incabível, não dá. Se a pessoa falar um termo desse, ela é linchada e realmente não dá. Por quê? Porque na verdade nós evoluímos, fomos aprendendo, a informação chegou, foi transformada a evolução, a informação em conhecimento. E a gente vai aprendendo que tem outros jeitos e outras maneiras de tratar melhor. E esse é o ponto, de repente, flexibilizar o agressor e a agressora. Quem sabe lá na frente a gente não chega exatamente nesse ponto. Porque até a escolha da palavra, isso é interessante para que nós possamos pensar a qualidade do nosso pensamento, a escolha da palavra ela tem um grande significado que não é consciente, mas que ele desperta reações inconscientes na significação daquele conceito. Por exemplo, a palavra aidético, ela é uma palavra estigmatizante. Por exemplo, até, isso já faz bastante tempo, faz mais de décadas na verdade, que
que era, o nome era mal de Parkinson. E foi tirado o termo mal, é só Parkinson hoje, perfeito. né? Por quê? Porque o mal de Parkinson já dava esse estigma de você tem um mal, né? E aí tirou o mal exatamente em cima de pessoas que tiveram exatamente essa reflexão de por que precisa ter o termo mal, já que está falando é Parkinson. E hoje a gente tem só Parkinson, né? E é interessante que a Gislene e eu temos um espírito um pouco mais impactante e o Cesário tem um espírito acolhedor. E assim, na verdade eu acredito que o acolhedor vem da questão do seguinte: todos nós temos nossos conhecimentos e todos nós agimos e reagimos de acordo com aquilo que nós temos como conhecimento. A partir do momento que esse conhecimento se amplia, nós automaticamente mudamos a nossa reação, mudamos a nossa percepção, mudamos a maneira como nós vemos o mundo e a maneira como nós reagimos ao mundo. Então, essa é a questão. Então, a princípio eu sempre acolho, porque todo mundo age de forma correta e perfeita até que adquira a consciência, até que essa consciência realmente se instale e a pessoa possa então mudar o seu paradigma, mudar a maneira como ela está vendo isso que ela ainda não via. Aí daí o meu acolhimento. É por isso que então nesse vídeo que eu me senti despertado, a Gislene, que tem uma tendência de pensar neste ponto similar à minha, você não se sentiu impactado pela fala desse vídeo em questão, porque se eu entendi o que você falou agora aquela pessoa que proferiu a fala não tinha a intenção de recriminar ou de forçar um conceito discriminatório no gênero masculino, mas sim talvez ela não tenha nem percebido que essa opção de derivação na interpretação do termo possa ser feita e que ela está fazendo, aspas, o seu melhor. Claro, assim, além disso, tem uma outra coisa que nós estamos analisando por esse vídeo que nós vimos, entendeu? Que é uma coisa, porque naquela conversa entre dois personagens, que era uma mulher e um homem era o entrevistador e ela era entrevistada, tinha uma questão assim, onde também não se colocava quem é que estava sendo agredido. Então assim, não sabíamos se era uma menina que estava sendo agredida, molestada, se era um rapaz, se era um menino que estava sendo agredido, da mesma forma molestado. Então, aí também não cabia, porque como estava uma coisa muito comum de dois gêneros, assim, que não é o caso, mas assim, não estava sendo nada especificado do que estava acontecendo, estava numa generalização. Então, por isso, naquele momento, eu entendi que o agressor, como foi dito, caberia para os dois. Mas eu acho que a grande riqueza desse bate-papo aqui é justamente essa reflexão, porque tudo evolui, né? Tudo muda e com a tecnologia está aí, enfim, é tudo muito rápido. E a questão é, alguém tem que pensar, e é isso que a gente está fazendo aqui. Nós vamos levantar essa questão, não é uma polêmica, mas por que não pensar de uma maneira diferente e que hoje pode não ter resultado nenhum, ser só um vídeo aqui, 3 pessoas conversando e refletindo, mas lá na frente isso pode vir a ter um resultado e que venha impactar a vida das pessoas. Porque se a gente pensar, por exemplo, você teve um olhar, ele foi neutro nesse mesmo vídeo, e eu já tenho essa outra linha de pensamento muito próxima da sua, mas se de repente a gente pega um agressor de fato, uma pessoa agressora, uma pessoa agressora. Isso, uma pessoa que cometeu agressão e é uma pessoa do sexo masculino e ela ela assiste esse mesmo vídeo que fala o agressor, ela vai se reconhecer naquela fala, né? Então pode também despertar, e talvez por isso eu não tenha tido impacto, te perguntar agora, né? Porque quando você me mostrou o vídeo, eu não me senti impactada de forma nenhuma, mas eu tive uma outra visão diferente da dele, né? Ele foi neutro de fato. Foi. Mas eu não me senti impactada, representada de forma nenhuma, primeiro porque o agressor
agressor não me diz respeito porque eu sou do gênero feminino, né? E ela... E também não sou agressora na prática. Então aquilo não me diz respeito. Agora, se eu fosse Quer dizer, um você homem... teria visto como uma espectadora de arquibancada essa cena. Exatamente. Não estava no palco. Exatamente. Agora, se eu não tinha lugar de fala ali, né? Lugar de fala. Agora, se eu fosse um homem, talvez eu tivesse uma interpretação diferente. E se eu fosse um homem agressor, talvez eu tivesse de fato me incomodado com aquela cena. Eu também não me identifico como uma pessoa agressora na situação, especialmente que envolvia ali a questão de um menor, mas como tanto o Cesário quanto eu, pela a prática do coaching, da programação neurolinguística, nós estamos muito atentos ao vocabulário que tem por trás uma hipótese de estar representando uma crença, uma convicção. E quando nós paramos, escutamos, isso também com os nossos clientes, nós fazemos isso, às vezes um encontro de coaching, nós ficamos um encontro inteiro só em uma palavra. Por quê? Porque existe uma hipótese de uma crença, e essa crença pode estar atrapalhando a pessoa de se desenvolver de acordo com os próprios valores. Então, até agora a gente falou desse impacto da linguagem para um coletivo, mas isso também no individual, nos nossos clientes, tem um impacto imenso, que é descobrir aonde é que eles estão parados, estão assim, enroscados, e às vezes o vocabulário te desperta isso. Quando você, nesse cenário que você trouxe agora, é quando você trabalha a crença, e nessa crença tem uma âncora, né? Isso. E aí é onde pode abrir um leque de situações que ninguém se deu conta, mas o termo pode despertar as crenças limitantes de modo geral, as âncoras negativas de modo geral. Os preconceitos. Exatamente, os estigmas, os paradigmas. Então, a partir de um termo, flexionado ou não, a gente descobre um universo. Exatamente. Você vê nessa nossa discussão apareceram termos aí, âncora, estigma, crenças limitantes. Então vocês podem ver que tudo isso são muitas coisas para serem colocadas e muitas coisas ainda para serem reveladas. E assim, sigam a gente. Não é hoje que a gente vai Não é hoje que nós vamos concluir nada. E nem queremos concluir. Nós queremos trazer uma reflexão com vocês. Queremos estar aqui, né, Gislene, Marcelo, para que nós possamos, nesse bate-papo, contribuir. E a gente agradece muito esses minutos da sua atenção, porque se você decidiu ficar com a gente até agora, é porque você entendeu a nossa mensagem e dedicou esses minutos da sua vida para nós. Por isso, a nossa gratidão em receber a sua atenção. E a Gislene? Exatamente isso. E se você pensa como nós ou diferente, coloca aqui nos comentários, né? Porque para onde vai esse vídeo, na verdade? YouTube? Esse vídeo vai para onde Deus quiser. Então, aonde você entender, aonde você viu esse vídeo, você comenta, ou comenta lá. De alguma maneira, a gente quer saber o que é que vocês pensam, se vocês pensam como nós, diferente. E clica aqui, ó. E tem as redes sociais da Gislene, que são? Gislene Teixeira, o Insta, Diva e Sexy no YouTube e Diva e Sexy também no Facebook. E nossas redes, a do Cesário e minha, Essa Tal Prosperidade, no Instagram, @essa tal prosperidade, e no YouTube, Essa Tal Prosperidade. Prazer estar com vocês hoje.